Você já reparou que todas as nossas decisões têm como base as nossas emoções? Quando temos as emoções desestabilizadas, as nossas decisões não são as melhores e o resultado disso é o fracasso. Quando nós temos as nossas emoções estabilizadas, normalmente as decisões são as mais indicadas e o resultado disso é o sucesso. Eu sou Maurício Colpas e hoje nós vamos falar sobre emoções básicas. Primeiro nós temos que perceber quais são essas emoções básicas e saber também por que elas são consideradas básicas. Primeiro, nós vamos falar de apenas 4 emoções das 5 consideradas emoções básicas. Falaremos sobre o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Ainda existe a repulsa. No entanto, elas são consideradas básicas porque nós já nascemos com elas. E não somos só nós, seres humanos. Qualquer animal acima dos répteis também já tem essas emoções. E para que vocês consigam perceber como é que elas reagem até nos animais, vamos pegar um dos animais mais domésticos que nós temos, o cachorro. Muitas pessoas têm cachorro em casa, mas se você não tem cachorro em casa, você já deve ter visto alguma reação desse tipo. Imagina você como é que funciona um cachorro quando está alegre. Ele vem todo contente, abanando o rabinho. Quando o cachorro tem raiva, ele mostra os dentes, faz aquele rosnar, não é? Isso quer dizer que tem alguma coisa ameaçando ele. Então ele, para se defender, rosna e mostra os dentes. Tem raiva. Ele sente também tristeza. Quando você, por exemplo, vai embora, sair da sua casa, vai trabalhar, e ele sabe que vai ficar em casa o dia todo, que ele começa a chorar, a fazer aquele sonzinho dele, que é o choro do cachorro, não é isso? Que ele passa assim muito tempo olhando para a porta, esperando você voltar. É a tristeza. E quando você parte para cima dele para chamar a atenção a ele de alguma coisa que ele tenha feito errada, e ele às vezes até sabe que fez errado, quando você levanta a mão ou começa a falar alto com ele, ele sente medo. Ele põe um rabinho entre as pernas, abaixa a orelhinha, se esconde a cabecinha. Isso mostra as 4 emoções básicas atuando num animal que é doméstico. Isso para dar uma visão clara de como as emoções atuam não só nos animais, mas também nos seres humanos. E por que essas emoções existem? Elas servem basicamente para nos proteger. Essas emoções, se não existissem, provavelmente você nem estaria vivo até hoje. Aí você me diz assim, ué Maurício, mas tem outras emoções, não é só medo, raiva, tristeza e alegria. Essas emoções consideradas básicas, quando são aliadas umas às outras ou somadas, vão criar emoções secundárias e muitas vezes até emoções terciárias. Para que fique muito claro, vamos pensar em cores. Você sabe que existem 3 cores básicas: amarelo, vermelho e azul. São as cores primárias. Mas você sabe também que se misturar as cores primárias, vão dar cores secundárias. Se você misturar o amarelo com o azul, vai dar o verde. O vermelho com o amarelo vai dar o laranja. E se você misturar outras cores secundárias, darão cores terciárias. E com essas muitas cores que existem, que são todas as cores possíveis no planeta, você pode pegar um quadro e pintar um quadro e ficar um lindo quadro utilizando bem as cores. Mas se você pegar essas mesmas cores e pegar o mesmo quadro e usar essas cores de forma errada, você pode borrar um quadro em vez de pintar um quadro. O que eu quero dizer com isso? É que essas cores tanto servem para pintar o quadro se for bem utilizada, mas também serve para borrar o quadro se for mal utilizada. Da mesma forma, as suas emoções. As emoções primárias, quando misturadas, formam as emoções secundárias ou terciárias. E elas, quando bem utilizadas, você pode pintar a sua vida. E quando mal utilizada, cuidado, porque você pode borrar a sua vida. Como é que funciona? Para que servem as emoções? Como eu disse, essas emoções já nascem conosco. E elas têm uma função básica de proteção. Nós vamos destrinchar cada uma dessas emoções para que você perceba como lidar com as emoções. Porque não existe a menor hipótese de você apagar ou neutralizar essas emoções. Não tem como você controlar essas emoções. Essas emoções existem e elas são espoletadas do nosso subconsciente como uma reação imediata a uma determinada situação. Não tem como você anular, apagar ou controlá-las. Você tem como saber lidar com elas. Para você ter uma ideia, é a mesma coisa que você disser assim,
Maurício, eu não gosto nada de chuva, eu não gosto nada de frio. Eu vou ter que dizer assim, eu lamento, mas vai ter dias que você vai ter frio, vai ter dias que você vai ter calor, vai ter dias que você vai ver sol, vai ter dias que vai ter chuva. Não tem hipótese, você não pode apagar a chuva porque você não gosta da chuva. Você não consegue apagar o frio porque você não gosta do frio. Você vai ter que aprender a lidar com as adversidades do tempo, assim como também vai ter que aprender a lidar com as suas emoções. Como eu lhe disse, nós vamos pegar uma a uma e destrinchá-las para saber qual é o lado que pinta a vida e qual é o lado que borra a vida. Vamos começar pelo medo. O medo é uma emoção que, como disse no início, é uma das principais emoções de proteção da sua integridade. É por causa do medo que você talvez até hoje esteja vivo. Mas você pode pintar a vida se você usar o medo como proteção. Mas também pode borrar a vida se usar o medo como impeditivo. Eu vou explicar. Vamos começar por proteção. Imagina que você esteja encostado num tronco de uma árvore e quando você olha para o lado, de repente você vê uma cobra descendo por essa árvore. Obviamente, sem que você pense e sem saber por quê, instintivamente você vai ter uma reação de fuga, vai ter uma reação de saída. Isso é o medo que faz com que você fuja para proteger a sua integridade. Você sabe no seu subconsciente, no seu consciente, você sabe de uma forma geral que aquele animal pode ser prejudicial, pode levar à morte. Então você vai fugir. Mesmo que seja um animal que no primeiro momento você não consiga identificar o perigo que aquilo cause de forma consciente. Mas você pode trazer uma informação qualquer, desde criança, que esteja latente no seu subconsciente, como por exemplo o inseto, que você sempre teve medo do inseto, que o seu pai ou sua mãe sempre te diz, cuidado, que ali tem barata, que ali tem isso, que ali tem aquilo, e de repente você dá de cara com uma barata do seu lado, você se assusta e vai fugir. E você sabe conscientemente que aquela barata não vai te fazer mal, mas você vai fugir. Isso é uma reação instintiva, está no seu subconsciente. É a sua reação ao medo. O medo vem e você foge. Esse é o medo correto. Da mesma forma, eu posso dar um outro exemplo. Imagina que você esteja para atravessar uma rua. O que é que você faz? Você sobe em cima da calçada e está a um passo de descer um degrau para poder atravessar a rua. Imagina que você agora, esse degrau sobe, fica no 15º andar de um prédio. Como você estaria reagindo a essa altura? Será que você estaria calmamente, como estaria lá embaixo, esperando simplesmente o sinal abrir para você poder atravessar? Será que você não estaria com muito medo por causa dessa altura? Pois é, na mesma hora, se você tivesse uma venda e tirasse a venda e percebesse que estava no 15º andar e não para atravessar uma rua, você ia ter muito medo. E automaticamente esse medo ia fazer com que você recuasse, chegasse para trás, para evitar que você tivesse prestes a cair e, consequentemente, acabar por proteger a sua integridade, proteger a sua vida. Da mesma forma que se tivesse um gatinho, né? Um gatinho que você visse aqui na frente, você talvez, gostando de gato, você fosse chamar o gato e o gato vinha. Mas, eventualmente, se não fosse um gato, fosse um urso, talvez você tivesse medo e você não fosse fazer pro urso. Você iria fugir. Porque você sabe que não é um animal doméstico, você sabe que é um animal selvagem e que se aquele urso te põe os dentes em cima ou te põe as garras em cima, você morre. Então são reações instintivas do medo, porque ele tem uma função primordial de proteção. Porém, eu disse que o medo pode te proteger e é o que vai pintar a sua vida, mas pode borrar a sua vida se for um medo que te impede. Então você precisa perceber quando é que o medo não está agindo com intenção de proteção da sua vida. Ué, Maurício, não entendi muito bem. Que medo é esse? É o medo quando, por exemplo, você percebe que naquele emprego que você está, que você não tem mais condição de trabalhar ali. Que você tem que sair dali porque você já não tem uma boa relação, ou que aquilo não está te trazendo produtividade, ou que você não está conseguindo chegar aos seus objetivos. Você precisa sair dali. Mas você tem medo de mudar de emprego e não achar outro emprego. Você tem medo de deixar aquele emprego e ficar desempregado. Então você não age no sentido da sua melhora, de alcançar o seu objetivo. É o medo que te estraga, é o medo que te paralisa. Um outro medo é quando você tem uma relação conjugal, ou namoro, ou o que quer que seja, que você já sabe que aquela relação não te leva a lado nenhum, mas que você insiste porque tem medo de ficar sozinho.
Você sabe que aquela relação já não é produtiva, você já chegou onde tinha que chegar, mais do que aquilo não leva a lado nenhum, que é o momento do fim, do basta, mas você não dá o basta, você não chega ao ponto final, porque você tem medo de ficar sozinho, ou tem medo de não encontrar outra pessoa. Imagina que você está vendo que precisa fazer um investimento num determinado negócio, para que você possa chegar e adquirir um determinado produto, ou adquirir um determinado imóvel, para conseguir abrir o seu próximo negócio e a partir daí atingir um grau mais elevado na sua vida de prosperidade, porque afinal de contas você vai empreender em alguma coisa. E você tem medo de usar o seu dinheiro e não dar certo. Imagina que você tenha que comprar um apartamento. E você acha que não vou comprar, pode não ser que eu encontre um mais barato, pode ser que eu encontre um mais caro, pode ser que... E você não compra o imóvel, você não faz o seu investimento. Compreendeu o medo que pode borrar a sua vida e o medo que pode pintar a sua vida? É muito claro. Então, quando você detectar a questão da emoção medo, você já sabe que existem duas possibilidades de você lidar com ela, que é o medo que te impede e o medo que te protege. Depois do medo, nós podemos falar da raiva. A raiva é uma emoção muito forte, é uma emoção que tem uma energia bastante destrutiva, tem uma energia muito violenta. Por quê? A raiva ela tem uma função. Enquanto o medo tem uma função de proteção, a raiva tem uma função de desobstrução. Ela desimpede aquilo que te impede. Ela quebra os seus obstáculos. Ela faz com que você consiga ir mais além e arranje forças para destruir aquilo que não te deixa ir mais à frente. Então a raiva ela tem um potencial energético violento e ela precisa ser expandida, ela precisa ser colocada para fora. Porque como ela tem um poder destrutivo muito grande, se você tem raiva e põe a raiva para dentro, e você guarda a raiva, e você engole a raiva, e você digere a sua própria raiva, aquela raiva ela tem um poder destrutivo, não destrói o que te impede, vai destruir o quê? Você. E talvez você engolindo a raiva muitas vezes na sua vida, você vai acabar desenvolvendo problemas relacionados ao seu aparelho gástrico, desenvolver úlceras, gastrites, problemas estomacais, problemas de intestino, ou seja, uma série de outros problemas, né? Desenvolver situações relacionadas ao câncer, ao cancro, desenvolver problemas relacionados à parte cardíaca, porque você engole a raiva, e a raiva é uma emoção básica com um poder destrutivo violento. Ela tem que ser colocada para fora. Isso é quando você usa corretamente a raiva, quando você pega a raiva e desobstrui algo que te impede de ir além. Observa que eu falei desobstrui algo. Algo que eu falo é situação. E quando é que você borra a sua vida em relação à raiva? É quando você pega a sua raiva e em vez de você destruir uma situação, você aplica essa raiva, essa energia negativa de destruição em pessoas, em animais, em seja o que for. Porque você está fazendo uso da sua raiva de forma errada. Porque você não tem o direito de despejar a sua raiva em cima de outro ser humano ou de outro ser vivo que seja. Mais importante é perceber que às vezes nós não fazemos isso poucas vezes. Acabamos por fazer isso muitas vezes. E o pior, nós fazemos isso com as pessoas que nós mais amamos. E muitas vezes fazemos isso dentro da nossa casa. E fazemos isso com os nossos filhos. E fazemos isso com a pessoa que a gente ama, com quem divide a cama, divide a vida. Muitas vezes você faz isso com seus pais, que é quando você despeja sua raiva em cima das pessoas que você mais ama. E o pior é que isso pode afetar profundamente aquela pessoa, pode afetar profundamente a sua relação, pode trazer situações de discórdia e nunca mais você voltar a ter uma relação normal com aquela pessoa, porque você usou a sua raiva em cima de uma outra pessoa da pior forma possível. Observa como esse papel é liso, não é? É um papel branco, liso. Quando você tem raiva, você pega e você destrói, você amassa, você chega para a pessoa e começa a falar mal para aquela pessoa, começa a gritar e começa a xingar e começa às vezes até a bater, né? Quando é o filho e quando é a filha, ou quando é uma pessoa que você ama muito e você agride de tal forma, a pessoa sente-se assim, amassada, destruída. E aí você percebe o erro que faz, mas você já fez o erro.
Aí qual é a sua tendência? É pedir desculpas. Ah, desculpa, eu não queria. Entenda que eu não queria fazer isso. Aí ela vai, tá bem, eu desculpo. Aí eu estava nervoso. Aí a pessoa, tá bem, eu entendo. E aí, eu não era para ter feito dessa forma, você me perdoa. Aí você faz uma vez e pede desculpa de novo. E depois faz outra vez e pede outra vez desculpa. E ela vai desculpando. Mas observa que aquela pessoa já não é mais aquele papel liso. Essa pessoa está cheia de marcas. Que embora você desculpe, você olhe para esse papel e diga, é um papel, ele está todo marcado. E está marcado por causa da sua agressividade, da sua violência, da sua raiva. E essa é a forma errada de usar a raiva. E se você estiver fazendo isso, preste atenção. Preste atenção na sua casa, preste atenção nos seus filhos, preste atenção como é que você está fazendo isso com a pessoa que você ama, com seus pais, com a sua mulher, com seu marido, com seu namorado ou namorada. Entende? Porque isso pode facilmente levar à destruição de uma relação. Então, a raiva, ela é muito importante, como eu falei, para você destruir situações que te impedem. Mas a pior forma de você utilizar essa raiva é contra alguém que seja. Você não tem o direito disso. Você tem todo o direito de ficar com raiva, mas isso não te dá o direito de destruir a vida das outras pessoas, não te dá o direito de ser agressivo com outras pessoas. Então, a raiva, no seu lado de pintar a vida, é desbloquear situações, é aplicar energia de destruição em situações que te impedem. Raiva que destrói, borra a sua vida, é a raiva quando é aplicada em cima de outras pessoas, ou seres vivos de uma maneira geral. Vamos falar de outra emoção? Tristeza. Ah, Maurício, tristeza talvez seja uma das piores emoções. Eu não gosto de tristeza, eu não gosto de sentir tristeza. Aliás, se eu pudesse escolher riscar uma das emoções, eu riscaria a tristeza. Preste atenção, se você pensa assim, talvez você esteja cometendo uma das maiores injustiças com uma das maiores amigas que você tem em relação às emoções. A tristeza, como as outras 4 ou as outras 5, ela também tem um papel fundamental. Ela dá o alerta inicial de que alguma coisa não está bem com você e por isso você se sente triste. Mas é preciso você prestar atenção em quando é um pequeno sinal. Para você entender melhor, eu vou até colocar a questão da febre. Quando você tem uma pequena febre de 37 graus e meio, é uma situação febril, não é bem uma febre. Você não liga para essa febre ou você presta atenção nessa febre? Opa, eu estou com febre. Pois é, se você olha para essa febre, você cuida do seu problema e talvez aquilo não prolongue ou não vá adiante. Mas se você não dá atenção a esses 37,5 e você continua fazendo como você está fazendo a sua vida normalmente, talvez isso agrave e você passe de 37,5 para 38, 38,5. E se você continuar não dando atenção à febre, você não tratando daquilo que é a causadora da sua febre, você vai chegar aos 38,5, 39, 40, pode chegar aos 41 e ter uma convulsão. Veja bem, uma febre que começou pequena poderá virar uma convulsão, poderá levar a uma situação catastrófica na sua vida, porque você não deu atenção àquele sinal chamado febre. Da mesma forma, quando você não dá atenção àquele sinal chamado tristeza, ela pode crescer. E essa tristeza pequena passa a uma tristeza maiorzinha. Mesmo que ela te incomode, você vai levando e fingindo que não acontece. E que você não dá atenção a ela. E não procura saber de onde é que ela vem. E ela vai complicando, e vai aumentando, e vai aumentando. E você, de repente, se vê de uma tal forma que você está deitado numa cama, numa profunda depressão, tomando um monte de remédio, não é? Ou seja, trocando a sua vida por um lençol e um travesseiro, um colchão e um travesseiro e comprimidos, que normalmente até fica ali na cabeceira da mesa. Aí você não age, você não reage, você não faz nada, você se entrega e fica ali deitado sem fazer a sua vida andar. Isso é não dar atenção ao sinal da tristeza. Isso é borrar a vida. E como é que é dar atenção, pintar a vida? É entender que a tristeza talvez seja, como eu disse, uma das emoções mais importantes para que você possa prestar atenção que alguma coisa não está bem. E você dando atenção nesse momento inicial, procurando saber onde é que estão as razões dessa pequena tristeza, talvez você resolva isso com mais facilidade. Mas a tendência do ser humano desavisado é tapar o sol com a peneira. Sabe o que eu quero dizer com isso?
É você saber que está triste e você, em vez de dar atenção à tristeza, você vai, vou sair, porque na rua eu me divirto, eu não quero saber de nada, e você sai, vai às compras e você dissipa o seu foco na tristeza. Eu não estou a dizer que você tem que ficar focado na tristeza, você tem que tomar atitudes para melhorar, mas você precisa saber o que é que ele está trazendo aquela tristeza, para você resolver o problema. Talvez a tristeza seja por causa de uma questão do seu trabalho, talvez seja uma questão na sua própria família, talvez seja uma questão em qualquer coisa que esteja desenvolvendo uma tristeza que você não está dando atenção a isso. E você prefere ir às compras. E pior, é quando a tristeza começa a aumentar e você começa a ver que as compras não resolvem e você começa a ir para gastar dinheiro com outras coisas, jogos ou bebidas, por exemplo. Tem pessoas que bebem porque a bebida faz esquecer. Mas esquece momentaneamente, mas a tristeza está lá. E tem pessoas que vão mais além, que começam a tomar drogas, usar drogas e começa a destruir a vida, porque em vez de dar atenção à tristeza, ela começa a usar outras situações para tapar o sol com a peneira. E não tapa nada, porque a tristeza está lá. E quando você vê, você está totalmente envolvido na desgraça, você está todo enrolado com droga, você está todo enrolado com comprimidos, e não só necessariamente drogas ou álcool, você pode estar simplesmente entregando a sua vida nesses comprimidinhos que estão aí na sua cabeceira da mesa. Compreende? Esses comprimidinhos que você toma todos os dias resolvem a sua questão momentânea da tristeza, não vão resolver o caso em si e te paralisam e não te deixam ir à frente. Presta muita atenção quando você tiver tristeza. Como eu disse, ela é uma das emoções mais importantes, não tirando o mérito de nenhuma delas. Mas é uma emoção que normalmente quando você pergunta, a pessoa diz logo, eu não gosto de sentir tristeza. Cuidado, a tristeza é um sinal de que algo não está bem. Então, como eu falei, existe o lado bom da tristeza, que é você perceber esse sinal de que algo não está bem e dar atenção a essa tristeza. O lado ruim é quando você entrega a sua tristeza ao léu, não é? E não quer saber onde é que estão as causas e, ao contrário disso, começa a buscar outras situações que tapem essa tristeza. Eu deixei para falar por último da alegria. Por quê? Se eu perguntar para você, você gosta da alegria? Você vai dizer, se eu tenho que escolher entre 4 emoções, eu vou escolher a alegria. Eu não quero saber da tristeza, eu não quero saber do medo, eu não quero saber da raiva. Eu quero saber da alegria, porque a alegria que é o bom. Pois é, mas em todas elas eu mostrei o lado que pinta a vida e o lado que borra a vida. E a alegria não foge a essa regra. A alegria também pode pintar a sua vida, como pode borrar a sua vida. E eu vou começar pela alegria que borra a vida. Normalmente acontece assim. São as alegrias pequenas. São as alegrias produzidas momentaneamente. São as alegrias de curto prazo. Aquelas alegrias que acontecem de uma forma eufórica, mas que depois desaparece. Primeiro é preciso saber para que serve a alegria. A alegria é para te dar um empurrão. É para você levantar o seu astral quando você não está bem, não é? Então você, às vezes, se sente alegre. O que acontece na sequência de estar alegre? Você vai para a rua, você se diverte mais, você produz mais, você está mais contente, você está mais eufórico. Portanto, a alegria é uma emoção que te impulsiona. Mas se você usar mal, como por exemplo a alegria de curto prazo, acaba trazendo outros problemas. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você, que está aí desse lado, eu convido você, que você seja um engenheiro, um arquiteto, alguma coisa assim, e que eu tenho uma obra para fazer na minha casa de melhoramentos, vamos supor. E eu chego para você, te ligo e falo assim, olha, você dá uma passadinha aqui em casa amanhã para dar um orçamento de uma obra que eu quero fazer na minha casa? Aí você diz assim, perfeito, Maurício, eu passo aí sim, a que horas é que você quer que eu passe? E eu falo para você assim, olha, eu queria que você passasse cedo, porque tem mesmo que ser às 7 da manhã, porque eu depois vou viajar e eu não vou ter como falar com você mais tarde, vou para fora e eu queria deixar esse assunto resolvido. Aí você, não, ótimo, tudo bem, não tem problema nenhum, eu sou profissional, às 7 horas estou aí. E você combina comigo às 7 horas da manhã. No entanto, você sai dali, de onde está, não é? Acabou de falar comigo no telefone, toca o telefone, outra vez, é uma prima sua, a Patrícia, que faz anos. E ela chega para você e fala assim, poxa, vamos lá a uma festa, que hoje é meu aniversário, eu queria levar você para uma discoteca, porque vai os meus amigos todos, vai ser super divertido, eu fechei a discoteca só pra gente, vai ser maravilhoso, comes e bebes à vontade, você vai se divertir muito, e é sua prima, você tá a fim de se divertir, aceita o convite, com a maior facilidade. E tudo bem, até aí tudo bem.
Quando você chega lá na discoteca, você começa a se divertir, dançar, e o tempo começa a passar, e você começa a beber uma cerveja, começa a beber outra, e mistura com vinho, e mistura com rum, e com o que você quiser beber, mas vai misturando e bebendo, fuma todos os seus cigarros do seu maço, isso quando não fuma outras coisas, não é isso? Isso quando você não usa outras coisas na própria festa, e aquilo tudo vai criando uma euforia muito grande, vai te deixando uma alegria imediata, de curto prazo, uma euforia intensa, e que você esquece da vida e que só quer curtir. Olha que maravilha, olha que alegria. Olha a euforia daquela pessoa. O sorriso dela vai de orelha a orelha, toda contente. E o tempo passa e ela se diverte mais e vai passando 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 horas da manhã você vai para casa porque acabou a discoteca, porque acabou a festa e você vai para casa. Você marcou comigo às 7. Chega em casa, você olha pro relógio, meu Deus, 15 para as 7, eu tenho que ir lá no Maurício que eu marquei, eu não vou deixar de ir, porque senão parece mal, eu combinei com ele, eu até preferia dormir agora, para ir depois, mas não pode. Resultado, você vai na minha casa e chega meia hora atrasado, porque você se lembrou 15 minutos antes. Para mim isso já é um problema grave, que eu falei com você que eu ia ter uma viagem e você me fez esperar. Você já mostrou falta de profissionalismo ali. Durante a noite, derramaram vinho na sua camisa. Você está com a camisa toda suja de vinho. Você está com cheiro de álcool na boca, na conversa. Os seus olhos estão todos vermelhos desse tamaninho. Você só cheira cigarro. Ou seja, tá na cara que aquele profissional que eu contratei para fazer um serviço dentro da minha casa não tem condição nenhuma. Pelo menos, aparentemente, ele não valorizou o trabalho que eu ofereci a ele. E ele perdeu aquela oportunidade, porque eu passei a não confiar. Ele errou o horário, deixou esperando, atrasou a minha viagem, chegou com um aspecto que não é um aspecto profissional, porque você tem que ter aparência profissional na hora da profissão. Você não deve ir para uma reunião vestido de sunga. Então, quer dizer, há momento para tudo. E você se apresentou ali para um trabalho, que era um trabalho grande, você estava super interessado, porque eu ia pagar 100 mil reais para fazer a obra. E você estava todo empolgado, e você perdeu esse trabalho. Tudo por causa da alegria de curto prazo. A alegria momentânea. Você tem que estar muito atento, porque isso pode destruir, não é só o seu trabalho de fazer aprimoramento na minha casa, ou na casa de quem quer que seja. Porque você vai dizer assim, eu nem sou arquiteto, nem sou engenheiro, mas se você tiver atitude dessa, você pode destruir uma relação, fundamentalmente quando essa atitude é repetitiva. Se você tiver atitudes dessas sempre, você pode perder o emprego, você pode perder grandes negócios, você pode perder amigos, tudo por causa da alegria. Alegria de curto prazo. Ah, Maurício, não estou entendendo mais nada. Então me diz como é que pode, você está falando de alegria de curto prazo, que isso não sei o quê. Fala-me da outra alegria. Vamos falar de alegria que dura, uma alegria que mexe com você, uma alegria que te dá um up toda vez que você lembrar dela a vida toda. Não é aqueles 5 minutos da bebida, ou do álcool, ou da festa, do que quer que seja. Vamos fazer uma experiência? Você que está aí, você tem filho ou uma filha? Se não tiver filho, o filho tem uma sobrinha, um sobrinho, um afilhado, uma criança que você ame muito, que pode até nem ser criança mais, que já pode estar com 20 anos, 30 anos. Então fecha o olhinho e agora pensa nessa pessoa. Pensa nesse seu filho, na sua filha. Pensa no dia que ele nasceu, ou que ela nasceu, que você estava no hospital e que você olhou para aqueles olhinhos brilhando, 2 olhinhos, aquelas 2 sementinhas olhando para você, com aquele rostinho pequenininho. Lembra a primeira vez que você viu o seu filho? Lembra a primeira vez que você olhou para o rostinho da sua filha? Que ele deu aquele sorrisozinho para você, aquele sorriso gratuito, o sorriso puro. Lembra desse dia? Pois é, eu tenho certeza que você se lembra. E talvez não tenha passado nem 5 minutos, nem 10, nem 1 dia, nem 20. Talvez tenha passado 1 ano, talvez já tenham passado 10 anos, talvez tenha passado 30 anos. E talvez passem 50 mais e você nunca mais se esqueça desse dia. E talvez só em falar desse dia, uma lágrimazinha vai lá no cantinho do seu olho. Por quê? Porque eu trouxe uma alegria de longa duração. Uma alegria que perpetua ao longo do tempo. Uma alegria que transforma a sua vida.
A alegria que colore a sua vida. Não é a alegria que borra a sua vida. Compreendeu? Então existe em todas as situações, em todas as 4 emoções, pelo menos nessas 4 emoções, sem falar na 5ª emoção da repulsa, existe sempre o lado bom, que é o bom aproveitado, bem aproveitado, e o lado ruim, que é o mal aproveitado. Quando você entende que a emoção pode ser pintar a vida ou borrar a vida, quando você se deparar com qualquer uma delas, medo, e você entender que aquele medo é um medo que vai proteger a sua vida e não é um medo que vai te impedir de ir além, a raiva, quando você usar a sua raiva não contra uma pessoa, mas contra uma atitude ou uma situação para que você possa ir além, né? A alegria, quando você se focar na alegria de longo prazo, a alegria que vai te dar boas recordações pro resto da sua vida, em vez de estar naquela alegriazinha de curto prazo que não te leva a lado nenhum. Ou a tristeza, quando você, em vez de usar subterfúgios para esquecer que a tristeza existe, com álcool, com drogas ou com remédios ou o que quer que seja, você olhar para a tristeza como uma grande companheira que está te dando um sinal de alerta, aí sim, o que nós fizemos agora foi dar a você uma coisa chamada consciência. Até quando você não sabia de nada disso, você poderia e provavelmente até estaria usando de forma errada as suas emoções. Fundamentalmente até, às vezes, como eu disse, a raiva. Que às vezes você agride muito com a raiva. Mas agora você tem consciência. E quando você tem consciência, você passa a ter responsabilidade. É muito importante que você saiba que as emoções estão lá, que elas estão ali para te servir e para fazer o melhor para a sua vida, para deixar você ir mais além, desimpedir caminhos e fazer com que você chegue cada vez mais longe. Mas se você usar de forma errada essas emoções, provavelmente você não vai conseguir chegar onde você pretende. Pois é, aí você fala assim, ué Maurício, mas é muito simples falar, você fala de ter consciência e a gente passar a agir, porque na verdade eu também agia como qualquer pessoa que não tinha essa consciência, porque não sabia concretamente qual era a função de cada emoção. Aliás, nem sabia que existia a situação das emoções separadamente, nem sabia que as emoções faziam parte do nosso subconsciente. Eu achava que as emoções poderiam ser escolhidas para ser usadas num determinado momento, e na verdade não é nada assim. Por exemplo, comigo já tive fatos em que, por causa da raiva, eu tive um grande problema. Eu posso citar que uma vez eu estava no trânsito e tinha um carro na minha frente que andava muito devagar. E eu queria passar o carro e ele percebia e jogava o carro para frente. E eu passava para o outro lado, ele jogava o carro para o outro lado. Ou seja, eu me deixei levar pela irritação. E você sabe que às vezes no trânsito acontece muito isso e de uma forma exacerbada, porque você está dentro de uma placa de ferro, que é o automóvel, então você fica grande. Então eu comecei a ficar com muita raiva, porque o homem não me deixava passar nem de um lado nem do outro. O que eu fiz? Eu simplesmente escolhi um lado, acelerei com a raiva, né? Com a raiva, acabei acelerando, passando quase que por cima do carro dele. Por impulso, eu acabei tomando uma atitude errada que só me trouxe prejuízo. Porque não era uma situação que estava me impedindo. Eu agi contra uma pessoa que me impedia de chegar onde eu queria. Então, como havia uma pessoa que estava me impedindo, a raiva subiu em mim e eu agi por impulso por um dos lados e forcei a passagem. O que aconteceu? Eu bati no carro dele, eu tive que parar, tivemos que chamar a polícia, eu perdi horas da minha vida que eu poderia estar produzindo para outra coisa. Depois chegamos à conclusão, tanto eu quanto ele, que ele, como percebeu que eu queria ultrapassar, ele fez de propósito para eu não ultrapassar. Eu perdi a paciência, ultrapassei a força e acabei causando um acidente. Ou seja, tudo isso poderia ter sido evitado. Se eu tenho consciência de que não devo usar a minha raiva em cima de outra pessoa, eu respirava fundo, que aliás é uma dica bastante boa, é quando você está diante de uma situação em que você precisa de algum tempo, em vez de você deixar o seu subconsciente agir de forma impulsiva, você respira fundo 2 vezes, e esse pequeno tempo da respiração faz com que você tome consciência da situação e alerte você próprio para a situação de risco que você está causando quando você usa por impulsividade uma atitude dessa como aconteceu comigo. Então, quer dizer, eu não soube lidar com a raiva,
quis agir contra a pessoa que estava me impedindo e acabei causando um acidente. E o pior, dentro do carro, o que mais me incomodou é que dentro do carro tinha lá a filhinha dele. Tanto eu como ele agimos errado. E ele disse isso para mim. Disse que, como viu eu com pressa, queria me impedir. Mas para quê? A troco de quê? Então, isso é um exemplo claro de como é que as coisas acontecem. Hoje eu tenho consciência disso. Hoje, talvez eu parasse e não deixasse a raiva subir a minha cabeça e do subconsciente, por impulsividade, tomar uma decisão errada. Aí eu borro o quadro, entende? Em vez de pintar o quadro. Essa não é uma situação para raiva, é uma situação para paciência. É uma situação que você tem que parar e pensar. Aí você diz assim, Maurício, e o medo? Como é que eu vou lidar com o medo? O medo acontece e eu tenho que agir. Perfeito. Se o medo for para proteger a sua vida, tá certo, é impulsivo. Você vai agir fugindo do medo, vai proteger a sua vida. Mas como é que você explica então, Maurício, o medo que te impede? Eu posso remeter a quem assistiu a minha aula, ao vivo, que nós demos, nós falamos exatamente sobre uma situação de um colega, né, dentro da mesma área que eu, nós fomos os dois confrontados com uma situação exatamente igual, em que o objetivo final era comprar um negócio e ser dono dele. Eu tomei a decisão de comprar e não me deixei prender pelo medo, porque eu sabia que aquele medo ia me impedir de fazer um negócio que era mais importante no meu crescimento pessoal, na minha evolução profissional. O meu colega, ele teve medo de agir. E se não der certo? E se eu não conseguir pagar? E se eu não conseguir fazer? Quando você fica preso por esse e se não der, e se não fizer, e se não... Tudo no e se negativo, você começa a criar a possibilidade real de não dar certo. Mas existe o e se der certo. Então, quando você fala de medo, em vez de bloquear-se com o medo, pensando do e se não der certo, pense e se dá certo, que é 50% para cada lado. Você tem sempre chance de ter erros e acertos. Mas se você não arriscar, você nunca vai chegar lá. Então, lidar com o medo é a coisa mais fácil do mundo. É você olhar para a situação e ver, isso vai me trazer, isso conscientemente, não é? Porque o medo ele vem de forma inconsciente. Mas se você tiver tempo para trabalhar e trazer isso para o seu consciente, você vai conseguir lidar com ele conscientemente. É você olhar para o medo e perceber. É um medo que vai me tirar a vida? Eu tenho que ir para um lugar que é uma selva que vai ter um monte de animais perigosos. Você pode não querer ir, porque é um medo normal, é um medo do desconhecido, é um medo que você vai colocar a sua vida em risco. Não é? Agora, quando você olhar para um medo, que você sabe que é um medo que está te impedindo de fazer um negócio, ou uma transação, ou algo que vai ser melhor para você, porque você está preso no e se não der certo, e se... Começa a trabalhar o e se der certo. E se eu conseguir? Entende? Na fé de que as coisas vão conseguir. Então, lidar com o medo é uma forma simples. E o exemplo que eu dei foi exatamente o exemplo que eu dei na aula ao vivo que nós falamos sobre isso. Duas pessoas numa mesma situação, diante de um mesmo fato, né, de uma mesma oportunidade, um recuou e o outro avançou. Nesse caso, fiz com a mão trocada. Esse avançou, né, e esse recuou. E o que avançou teve um resultado e o que recuou teve outro resultado. O que importa saber é se esse resultado é que era o pretendido. Porque se calhar esse que recuou queria ter outro resultado, mas como recuou não teve. Mas se a intenção dele era esse resultado, está tudo bem. Então o medo é facilmente resolvido quando você entende que é um medo de proteção ou se é um medo que te impede de fazer as coisas. E essa coisa da tristeza? Essa coisa da tristeza é melancólico pensar nisso, né? A tristeza, todos nós já tivemos alguma experiência com tristeza. Eu mesmo já tive uma situação em que eu tinha, acho que de 18 para 19 anos, ou 17 para 18 anos, do nada me bateu uma responsabilidade, porque eu, de repente, entendi que estava ficando adulto. E esse ficar adulto começou a me deixar triste, porque na minha cabeça era sinal de que eu iria ter que sair de casa, ter que ir para uma faculdade fora da minha terra, ia ter que ficar distante dos meus pais. Isso tudo começou a me entristecer. Mas eu convivi com essa tristeza e até me iludia muito, procurava não pensar muito nessa tristeza com as farras da escola, mas estava terminando a escola. E eu estava atento
para aquilo, mas me deixava dispersar com outras atividades para que não pensasse naquilo. E o fato é que o tempo foi passando, foi chegando no final do ano, e quando acabou o ano, que eu deparei que aquela tristeza se acumulou, o que aconteceu é que eu estava numa tristeza tão profunda que eu, do nada, comecei a não ter vontade nem sequer de acordar de manhã. Eu acordava de manhã, abria os olhos, fechava o olho, dormia. Olha, eu passava o dia inteiro dormindo. Os meus pais, obviamente, acharam aquilo muito estranho, não é? Porque eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito ativa. E naquela época, a minha solução passava pelo sono. A minha fuga era o sono, para não olhar a tristeza. Então eu dormia, eu não olhava para a tristeza. Eu dormia e não olhava para a tristeza. E eu passava um dia inteiro dormindo, entende? Aí, óbvio, meus pais assustados levaram-me no psicólogo, não sei das quantas, e aí lá vem o comprimidinho disso, o comprimidinho daquilo e aquilo outro. E, na verdade, uma conversa que eu tive com uma pessoa esclarecida no assunto, por acaso trabalhava com a área de psicologia, ela percebeu que, no fundo, o que eu tinha era uma tristeza muito grande, porque estava deixando de ser adolescente, estava passando a ser adulto. E talvez aquilo tivesse alguma explicação no meu subconsciente, por esse receio de entrar nessa fase, acabava por me entristecer. E a forma de eu fugir da tristeza, ou fingir que a tristeza não existia, era dormir. Então, isso é uma outra forma de lidar também com a tristeza. Agora, há quem durma, e há quem use drogas. Há quem durma, e há quem use álcool. Mas a tristeza sempre esteve ali. E depois isso resultou numa série de meses em que houve um tratamento sobre essa situação. Mas aí já estava numa fase mais avançada, algo que poderia ter sido tratado na altura, uma atenção que poderia ter sido dada naquela altura. Mas nem eu fiz questão de mostrar esse problema, né? E nem fiz questão de tratar desse problema e acabei me deixando levar. Mas por quê? Porque não havia conhecimento da minha parte, não havia consciência da minha parte. Portanto, eu não posso responsabilizar a minha parte naquela altura, porque não havia essa informação. Hoje, você está tendo uma informação importantíssima, porque você sabe que quando houver tristeza, há uma causa. E essa causa tem que se dar atenção a essa causa, para que ela não vire um enorme problema, uma enorme tristeza, e não te jogue na cama com antidepressivos e com remédios e comprimidos e coisas do gênero. E experiências de alegria e como não lidar bem com a alegria, eu acho que é o mais fácil de trazer recordações na mente de cada um. Eu mesmo já tive a minha fase, enquanto mais jovem, em que a diversão era algo que era o prato do dia. Não que eu não tivesse informação do que era certo, do que era errado, mas a consciência dessa alegria de curto prazo e essa alegria de longo prazo não fazia parte da minha informação. Então é óbvio que eu me jogava de cabeça na alegria de curto prazo. E eu lembro uma vez, a gente foi numa discoteca, numa festa, e que no dia seguinte de manhã, literalmente, era cada um caído para um lado. Era cada um caído para um lado. Então, no dia seguinte foi dor de cabeça, perda de aula, trabalhos por entregar. É a forma mais clara de entender o lado ruim da alegria. É o lado da alegria rápida, de curto prazo, como eu disse. É quando você consegue estragar o seu dia seguinte a conta dessa alegria. É quando você consegue estragar uma relação a conta dessa alegria. E ainda mais quando essa alegria vira rotina, não é? Você se habitua à alegria de curto prazo, como eu falei. Aí você faz isso, você estraga a sua família, estraga a sua relação, estraga seu emprego, estraga tudo. A conta da alegria, para você ver que a alegria não é só alegria, não é? Ela pode ser prejudicial se, como uma das emoções, e como todas as outras, se for mal utilizada.